Sentei-me em uma cafeteria aconchegante em uma tarde chuvosa, folheando meu telefone e navegando pelas últimas postagens no Reddit. Ao examinar o Ask Reddit, uma pergunta chamou minha atenção: qual é a previsão tecnológica do passado que se revelou hilarantemente errada? Não pude resistir em compartilhar minha história favorita, mas primeiro decidi examinar as respostas que já estavam chegando da vibrante comunidade do Reddit. Mal sabia eu que essa pergunta levaria a um tesouro de risos e nostalgia. Um usuário compartilhou uma previsão do início do século XX que previa ruas cheias de carruagens sem cavalos. No entanto, nesta previsão, eles imaginaram os carros sendo movidos não por gasolina, mas por ventiladores gigantes presos à frente. Uma imagem cômica, de fato. Outro reditor relembrou os anos 90, quando os consoles de videogame estavam começando a ganhar popularidade. Naquela época, alguns especialistas previram que as crianças do futuro fariam exercícios controlando vigorosamente seus personagens com dispositivos de jogos portáteis. Todos nós rimos muito disso. Depois houve a previsão dos anos 50 que sugeria que, no futuro, a cozinha de cada casa teria um único dispensador de comprimidos. Você tomaria um comprimido e ele se transformaria magicamente em uma refeição gourmet, reduzindo as tarefas de cozinha. Parecia algo saído de uma comédia de ficção científica. Não pude deixar de compartilhar minha história favorita, que veio da década de 1980. Naquela época, as pessoas acreditavam genuinamente que, no ano 2000, todos estaríamos usando jetpacks, voando pelos céus como super-heróis. A imagem de passageiros ocupados navegando pelos céus em jetpacks tornou-se um símbolo duradouro do futuro. Adicionei meu comentário, jetpacks para todos até o ano 2000, e aperte o botão postar. Enquanto bebia meu café com leite, observei minha postagem ganhar força, com votos positivos e comentários chegando. Outros reditores concordaram com suas próprias previsões hilariantes e logo o tópico se encheu de risadas e nostalgia. Uma coisa era clara: embora a tecnologia tivesse evoluído de forma notável, algumas das previsões do passado eram tão erradas que só podiam ser vistas como comicamente absurdas. Foi um lembrete de que o futuro é muitas vezes muito mais estranho e imprevisível do que podemos imaginar. Com um sorriso no rosto, fechei o aplicativo Reddit, sentindo-me grato pela comunidade online que nunca deixava de divertir e entreter. Foram momentos como estes, em que nos reunimos para partilhar histórias e risadas, que fizeram da internet um lugar verdadeiramente especial. E quando saí para o dia chuvoso, não pude deixar de me perguntar que previsões hilariamente erradas o futuro nos reservava. Os jetpacks ainda podem ser um sonho distante, mas quem sabe que outras maravilhas e loucuras tecnológicas nos aguardavam no horizonte? Relatório 2. Certa noite, enquanto navegava pelo Reddit, me deparei com um tópico intitulado: qual é a previsão tecnológica do passado que se revelou hilarantemente errada? A pergunta despertou meu interesse, provocando uma enxurrada de lembranças de uma reunião de família alguns anos atrás. Veja, meu tio-avô, George, tinha um talento especial para fazer previsões sobre o futuro da tecnologia, muitas vezes com resultados comicamente imprecisos. Então, decidi compartilhar uma história de um memorável jantar de ação de graças, onde as previsões de George nos deixaram em estado de choque. Nossa família se reuniu na casa dos meus pais, como fazíamos todos os anos, para celebrar o Dia de Ação de Graças. George, um senhor idoso de 80 anos, era conhecido por seu amor por gadgets e por sua crença inabalável no potencial ilimitado da tecnologia. Naquele ano, ele chegou com um brilho nos olhos, ansioso para compartilhar sua última previsão. Quando nos acomodamos em volta da mesa, George não conseguiu conter sua excitação. Ele começou: sabe, tenho pensado no futuro do transporte e tenho uma previsão ousada. Na próxima década, estaremos todos voando em nossos carros voadores pessoais. A sala explodiu em gargalhadas. Carros voadores, sério? Não podemos deixar de achar a ideia divertida. George, sem se deixar abater pela nossa alegria, continuou a sua visão do futuro. Pense nisso, disse ele, chega de engarrafamentos ou metros lotados. Basta entrar em seu carro voador e passar por cima de tudo. Meu primo Tim, que trabalhava como engenheiro, acrescentou: tio George, sou totalmente a favor da inovação, mas ainda temos um longo caminho a percorrer antes de podermos navegar com segurança em veículos voadores sobre a cidade. O controle de tráfego aéreo por si só ajudaria. Ser um pesadelo. George ignorou as preocupações de Tim, convencido de que a tecnologia resolveria todos os desafios logísticos. Guarde minhas palavras, disse ele, estaremos voando por aí como os Jetsons mais cedo do que você pensa.
A conversa continuou, com George compartilhando mais previsões sobre mordomos robóticos e TVs holográficas. Cada ideia foi recebida com provocações e risadas bem-humoradas. Mas o que mais me impressionou naquela noite não foi a hilaridade das previsões de George, mas a alegria e o calor da nossa reunião familiar. Anos mais tarde, ao partilhar esta história no Reddit, ficou claro que as previsões de George, embora extremamente imprecisas, tinham deixado uma impressão duradoura em todos nós. Eles se tornaram uma parte querida da nossa tradição familiar, um lembrete do poder da imaginação e da importância de nos reunirmos para celebrar os feriados. Ao clicar em enviar em minha postagem no Reddit, não pude deixar de sorrir, sabendo que as previsões do tio George, embora hilariamente erradas, aproximaram nossa família e nos deram histórias para compartilhar com as gerações futuras. Relatório 3. Enquanto eu folheava as postagens mais recentes no RASC Reddit, uma pergunta chamou minha atenção: qual é a previsão tecnológica do passado que se revelou hilarantemente errada? Não pude resistir a mergulhar no tópico, antecipando algumas histórias provocadoras de risadas de outros editores. A primeira resposta foi uma joia. Meu avô me disse que quando ele era criança, eles acreditavam que, no ano 2020, estaríamos todos voando em nossos jetpacks pessoais. Em vez disso, ainda estamos presos no trânsito. Eu ri ao pensar em um céu cheio de passageiros zumbindo como um enxame de abelhas. Foi um lembrete de quão erradas algumas previsões passadas poderiam ser. Outro usuário compartilhou uma história de uma revista científica antiga que previa que no ano 2000, cada casa teria um mordomo robô para fazer todas as tarefas. Eles continuaram: bem, aqui estou eu em 2023, ainda lavando minha própria roupa e louça. Não pude deixar de imaginar um mundo onde mordomos robóticos lutassem para dobrar a roupa e navegar pelo terreno traiçoeiro de uma sala de estar desordenada. Outra pessoa contou uma anedota sobre um anúncio dos anos 1950 que encontraram. Ele se vangloriava de que o forno de micro-ondas do futuro seria tão pequeno que caberia no seu bolso e você prepararia suas refeições em qualquer lugar. Eles acrescentaram: bem, meu micro-ondas pesa cerca de 22 quilos e ocupa metade da bancada da cozinha. Não pude deixar de imaginar pessoas tentando esquentar um peru de ação de graças em um micro-ondas de bolso enquanto se atrasavam para uma reunião. Uma das histórias mais barulhentas veio de um usuário que compartilhou um clipe de filme antigo da década de 1960. Mostrou uma visão do futuro com pessoas usando computadores enormes, do tamanho de uma casa. O narrador proclamou: um dia, cada família terá um desses gigantes. Eu ri alto ao ver um computador maior que um gato doméstico. A realidade dos smartphones e tablets hoje está certamente muito longe dessa previsão. À medida que continuava a percorrer o tópico, fiquei maravilhado com a inteligência e o humor coletivos da comunidade Reddit. Foi uma viagem deliciosa pelos anais da história tecnológica, onde as visões passadas do futuro colidiram de forma hilariante com a nossa realidade presente. No final, não pude deixar de apreciar o quão longe chegamos e as inúmeras inovações imprevistas que moldaram o nosso mundo. O absurdo dessas antigas previsões era um lembrete de que o futuro era, e sempre seria, deliciosamente imprevisível. Relatório 4. Foi em uma daquelas tardes preguiçosas de domingo quando me deparei com uma pergunta cativante no Reddit: qual é a previsão tecnológica do passado que se revelou hilarantemente errada? Intrigado, resolvi mergulhar no assunto e ver que joias de riso e nostalgia me aguardavam. Ao ler os comentários, não pude deixar de rir das anedotas e histórias de previsões tecnológicas erradas de pessoas de todo o mundo. Foi como entrar numa máquina do tempo, onde o otimismo do passado se encontrava com a realidade do presente. Um reditor contou como, no início dos anos 90, eles estavam convencidos de que o futuro seria repleto de videochamadas. Eles relembraram as cenas icônicas dos filmes de ficção científica em que os personagens se comunicavam por meio de telas de vídeo. Avançando até hoje, certamente temos videochamadas, mas a maioria de nós as usa de pijama, com o cabelo desgrenhado e ao nosso redor longe das naves espaciais futurísticas e dos escritórios de alta tecnologia que uma vez imaginamos. Outro usuário compartilhou uma história engraçada sobre um membro da família que acreditava que, no ano 2000, os robôs fariam todas as tarefas domésticas, inclusive preparar refeições gourmet. Em vez disso, ficamos em frente ao micro-ondas, esperando ansiosamente que nossos jantares congelados girassem. E quem poderia esquecer a lendária história de um famoso executivo de uma empresa de tecnologia que previu com segurança que não haveria razão para alguém querer um computador em casa no final dos anos 70? Foi um lembrete de que mesmo as mentes mais brilhantes do setor podem errar de forma hilariante. As histórias continuavam chegando, cada uma delas uma deliciosa mistura de nostalgia e diversão.
Algumas previsões fizeram-nos rir da audácia da imaginação humana, como a promessa de carros voadores encherem os céus até ao ano 2000, enquanto outras fizeram-nos abanar a cabeça em descrença, como a noção de que os livros em papel seriam extintos na era digital. À medida que a discussão continuou a crescer, ficou claro que as previsões tecnológicas do passado conseguiam humilhar-nos a todos. Fomos lembrados de que, embora o futuro seja emocionante e imprevisível, raramente se desenrola exatamente como o imaginamos. No entanto, as falhas humorísticas do passado apenas aumentaram o encanto da nossa jornada tecnológica. Não pude deixar de apreciar a sabedoria coletiva e a inteligência da comunidade Reddit, que se reuniu para compartilhar essas anedotas e deleitar-se com as peculiaridades da inovação humana. Foi uma cápsula do tempo virtual de risadas, lembrando-nos que mesmo quando a tecnologia nos surpreende com suas reviravoltas inesperadas, sempre podemos encontrar humor na jornada.